dando continuidade ainda de geometria, falando dos triângulos, né? Nós já conhecemos os tipos de triângulo em relação aos lados, a classificação dele, equilátero, isósceles, né? Estudamos o que? O nome, classificação do triângulo quanto aos ângulos, acutângulo, retângulo e obtusângulo, né? Resolvemos algumas relações de ângulos internos e ângulos internos de um triângulo. E agora nós vamos dar continuidade ainda de triângulo, que é um assunto bem vasto, né? Então, quando se fala em altura, senhores, nós temos que pensar o seguinte. Quando se pensa em altura, sempre a gente vai pensar dessa forma. Que altura, pode olhar o canto da parede da sua casa. O canto dela é uma reta nesse sentido, que em relação ao solo, em relação ao chão, forma ângulo de quê? 90 graus, certo? Então, questão de altura é isso, é uma reta perpendicular a uma base, ao solo, tem que formar ângulos de 90 graus. Essa é a ideia lógica. Mas vamos observar o seguinte. Eu tenho um triângulo qualquer, certo? Tenho aqui esse triângulo ABC. E nós vamos ver que nesse triângulo, como tem 3 lados, nós vamos ter 3 alturas. Não é isso? Vamos lá. A primeira altura é quando eu saio desse vértice A em relação a quem? Ao lado BC. Aqui, ó. Isso aqui é uma altura. Eu posso sair de onde? Do vértice B e formar uma altura em relação a quem? Ao lado AC. Aqui, ó. AB, BC e AC. Ó, a altura daqui para cá. E detalhe, quando sair do vértice em relação a esse lado BC, tem que formar ângulos de 90 graus, porque a altura tem que formar retas perpendiculares. Também do C eu posso sair em relação ao lado quem? Oposto, ó. E formar também o quê? A altura. Tem que ser retas perpendiculares. Então aqui, ó, nós temos quem? Um encontro de quantas alturas? De 3 alturas. O nome disso, senhores, o encontro de 2 ou 3 alturas, ela é chamada dentro do estudo dos triângulos de ortocentro. O que vem ser ortocentro é o encontro. Aliás, eu boto assim melhor para você o que é ortocentro. Ponto de encontro das alturas, ok? Ortocentro é o ponto de encontro das alturas. Então aí é definido de quê? De ortocentro. Então nós temos aqui um triângulo ABC, que ele é obtusângulo, ó. Ele é obtusângulo. Tem um ângulo maior que 90 graus, certo? E no caso, para encontrar a altura aqui, é um pouco mais difícil, porque vamos imaginar como é que eu vou traçar saindo desse A em relação a BC, esse lado aqui, ó, BC, sendo que para dar um ângulo de 90 graus, eu tinha que sair nesse sentido aqui, ó. Ó. Porque quando tocasse essa reta aqui, ó, formasse ângulos de 90 graus. Como é que eu vou fazer isso se o triângulo não tem esse lado? A gente faz essa continuidade aqui, ó. Então, observe que a altura aqui, ó ia ser aqui. Aí você me pergunta, e em relação a esse B, como é que eu ia traçar uma altura? Como é que eu ia traçar uma altura aqui em relação a B? E em relação a C também, ó. Em relação a C, eu ia sair daqui, ia formar ângulos de... Só que quando a gente pensa, a gente pode fazer isso aqui, ó. Lembra que isso aqui são retas? Retas, elas são infinitas, ó. Onde aqui ia ser o ortocentro, ó, ia ser do lado de fora, entendeu? Ah, mas aqui como é que eu ia traçar uma altura? Dava continuidade aqui também no segmento o quê? Vamos lá, dar continuidade no segmento. Ó, esse B aqui, ó,
e esse, pronto. Esse aqui são os lados, ó. Porque como eles eram... Isso aqui sempre vai acontecer aonde, senhores? Nos triângulos óbitos ângulos, viu? Vamos lá. Então, ó, eu tinha que dar continuidade, ó, para aqui, ó, achasse retas perpendiculares. Em relação a isso aqui, dava para lá, mas eu não posso descer também, ó, onde é que deu. Pronto, o AC, se eu fosse traçar um ângulo de 90 graus, eu tinha que partir de onde? Do B. Ó, partindo do B para formar um ângulo de 90 graus, eu ia partir nesse sentido, ó. Ó, onde é que ia ser? Pode olhar, ó, retas perpendiculares, ó. E aqui, ó, retas perpendiculares. Altura, retas perpendiculares. Então, o ortocentro, nesse caso do triângulo obtusângulo, ele fica do lado de fora. No triângulo agudo, não, no acutângulo, sempre as alturas aqui, ó, 90. 90. Sempre vai ficar dentro do triângulo, ó, 90, entendeu? Sempre o ortocentro. Esse é um caso especial na altura dos triângulos obtusângulos, viu? Mediana de um triângulo é um segmento de reta que une um vértice a um ponto médio oposto, por exemplo. Primeiro a gente tem que saber que mediana, ele vai dividir o lado quem? A, B, BC e AC, ó, segmento de reta. Se é mediana, ela vai dividir o que é o meio, ó. Vai dividir cada segmento em duas partes iguais. Mas isso saindo do vértice oposto. Quem é o vértice oposto a BC? É o vértice A, ó. Quem é o vértice oposto de AC? É o B. E aqui é o C. Existe um encontro dessas medianas. O encontro dessas medianas, senhores, esse ponto aqui, a gente define ele como o ponto G, né? Então, ó, esse ponto G, ele vai receber um nome, viu? Ele é chamado de baricentro, viu? Então, ó, é o baricentro. O que é baricentro? É o encontro das alturas? Não, o encontro das alturas é ortocentro. Baricentro é o encontro de quem? Das medianas. Tá aqui, ó. Ah, mas também lá na altura ele sai daqui e toca o lado oposto. É, mas lá ele tem que formar ângulo de 90 graus. Aqui não, tem relação de ângulo de 90 não. A gente quer que toque a metade do segmento, ó. Viu? Cuidado. Então, mediana sai do vértice oposto ao lado e divide o lado, ó. Tá vendo? Divide o lado em duas partes iguais. Por isso que é mediana, viu? Que é média, média divide por duas partes iguais. Ok? E o ponto de encontro das medianas é o ponto G, que é chamado de baricentro. O ponto de encontro das alturas, lembra, é o ortocentro, representado pela letra O. Bissetrizes de um triângulo. Bissetrizes, vai formar ângulo de 90? Não. Vai dividir o lado ao meio? Não, porque ângulos de 90 é a altura. Dividir os lados opostos ao vértice são as medianas. E o que vem ser bissetriz? Nós já vimos trabalhando em alguns conteúdos já de geometria, né? No estudo dos ângulos mesmo ele já dá início de bissetriz. Né? Lembra lá a definição de bissetriz? Divide o ângulo em duas partes iguais. Como nós temos um triângulo, então minha ideia não é dividir esse lado ou formar um ângulo de 90, é só dividir o ângulo, não interessa não, ó. Ó, dividir em duas partes iguais, ó. Ó, bissetriz, ó, tá dividindo os ângulos, ó, em duas partes iguais, ó. Bissetriz, está dividindo os ângulos. Ó, vai ter o encontro dessas bissetrizes, né? Que o encontro dessas bissetrizes, ela é representada pela letra... Olha qual é a letra que ela é representada? Letra I. O que significa o I? Que é o ponto I, né? Que é esse ponto de encontro de quem? Das bissetrizes. O ponto I, ele é chamado de incentro. Olha, o ponto I é o incentro. Quando você ouvir a palavra incentro, é o ponto de encontro das bissetrizes. Ouviu a palavra ortocentro, o ponto de encontro das alturas. E ouviu a palavra baricentro, é o encontro das medianas. Primeiro, para a gente analisar a mediatriz, um pouco parecido com mediana, mas cuidado.
Vamos lá, vamos entender a diferença de mediana para mediatriz. Certo? Lembra que lá no triângulo tinha assim. Aqui é a metade, né? Observa que nós estamos dividindo em duas partes iguais, né? E saindo do lado oposto. Então o nome disso aqui se chama mediana. E qual vai ser a diferença dela com a mediatriz? É porque na mediatriz, apesar de dividir ao meio, essa reta que divide ela ao meio, ela tem que ser uma reta, ó, perpendicular. Ah, vai virar altura. Não. Porque na altura, olha o que que acontecia na altura. Tinha que sair daqui do ponto. Tinha um ponto fixo lá, entendeu? Tinha que sair desse ponto fixo e formar a altura, desculpa. Tinha que sair desse ponto fixo e formar quem? A altura. Reta perpendicular. Se eu tenho três lados, é lógico que eu vou ter três mediatrizes. Aqui é o lado AB, o lado BC e o lado AC. Senhores, a mediatriz diz que não é necessário que eu saia disso aqui. O que tem que dividir é isso aqui, ó. Em partes iguais, ó. Mas não é obrigatoriamente eu sair do vértice oposto, não. Viu? Para mim sair do vértice oposto aqui, eu estou fazendo mediana. Mediatriz não, ó. Aqui, até porque se eu traçar mediana, isso aqui não vai formar ângulo de 90 graus, ó. Tá vendo, ó? Entendeu? Então não é. Qual é a relação de mediatriz? É uma reta que vai dividir o segmento BC em partes congruentes, porém a reta tem que ser o quê? Perpendicular. Ó, observe que ela não está saindo do vértice oposto. Vem aqui, ó, para me traçar a mediatriz aqui, onde é que tem que ser? Porque é aqui que ela vai formar ângulo de quê? 90 graus. Tá saindo do vértice? Não tá. E aqui, também do mesmo jeito, ó. Não tá saindo do vértice, ó. Então, observa que isso aqui que é chamado de mediatriz. O encontro dessas mediatrizes, senhores, que é esse ponto aqui qualquer, um ponto P, ele é chamado de circuncentro. Viu? O que é circuncentro? O encontro das mediatrizes. É a altura? Não, porque a altura ela sai do vértice. Aqui não tá. Viu? Então, cuidado. É mediana? Não, porque mediana também sai do vértice. Viu? Atividade da parte 79, da questão 1 a 8. Todas. Copiem e estudem as definições de cada uma delas. Altura, mediana, bissetriz e mediatriz. Viu?